Paz de Cristo, irmãos. Rapaz, outro nível de glória. Me senti até agora a última Coca-Cola do deserto. Você está feliz com Jesus? Rapaz, eu estou feliz demais. Mas eu quero fazer uma correção. Já que ele me disse que eu sou experiente, que ele aprende comigo. Falei, irmão, para com esse negócio de fazer corrida da vitória, irmão. Faz o churrasco da vitória. Quem vai no churrasco da vitória? De graça. Faz o prêmio para quem comer mais coração de galinha. Aleluia. Senti um arrepio aqui, a revelação. Dúvida. Aí, ó. Se eu fizer o apelo, vem 50 aqui na frente. Você é doido? Não é, irmão? Negócio de acordar cedo para caminhar, irmão. E ainda paga um kit e tá amarrado. Faz uma inscrição de R$100 que eles vêm pro churrasco. Feliz, aleluia. Oh, glória a Deus. Que bom estar aqui, queridos. E hoje eu estou acompanhado da patroa, né? Dando glória para Jesus. Que bom. Meu amigo, eu digo a mesma coisa sobre você, né? Sobre a pastora, vocês são os queridos. Muito bom estar com você lá. Quando você for pro lado de lá, por favor, exija passar lá na igreja. Se você disser que vai, irmão, vão ter que te levar mesmo, né? E também vai ser muito bom estar com vocês lá, sempre que você estiver lá no Nordeste. Tá bom? Foi lá, quebrou tudo, uma mensagem muito abençoada. Os irmãos ficaram lá muito felizes, cara. Foi top demais, né? Graças a Deus. Que bom, irmão, estar aqui. Glória a Deus por isso, né? Queridos, eu vim da última vez, acho que era Páscoa, né? Foi Páscoa, tá? E trouxe aqui um livro que eu escrevi no final do ano passado. Ainda tenho ele, trouxe aqui novamente. Talvez alguém não teve oportunidade, né, de ver. E eu estou com ele aqui. É um livro que o Senhor me deu a oportunidade de estudar uma mensagem. Eu fiz aqui uma mescla de um devocional com uma análise também teológica da passagem de Jeremias, capítulo de número 18. Eu não gosto de inventar a roda, não. Mas toda vez que você se aplica a estudar um texto bíblico para além dos simbolismos que muitas vezes a gente escuta, né? Você sempre descobre que a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de direção, de discernimento, de instrução. E aqui tem umas perspectivas muito bacanas, irmãos. Eu gosto desse livro aqui, que eu escrevi, obviamente, né? Eu gosto da parte contextual. Para você entender um texto bíblico, você tem que ver o seguinte: existem duas perspectivas, a do Antigo e a do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a maior parte dos textos bíblicos, você entende melhor quando você conhece o contexto. E no Novo Testamento é quando você conhece o destinatário daquele livro. Porque você tira do Novo Testamento os evangelhos e o livro de Atos, o resto é carta. Então eles sempre estão falando para alguém, para algum contexto, né? Então é importante falar isso. E aqui eu faço uma análise contextual da história desse texto. Se alguém aqui que comprou da outra vez que eu vim ler o livro vai ver, porque vai te dar uma percepção. Por que Deus mandou o profeta na casa do oleiro, né? Só que aqui eu faço a casa do oleiro, mas eu não analiso só o capítulo 18 de Jeremias, eu analiso o capítulo 19, que você precisa entender essas duas percepções. Uma linguagem fácil, né? Algumas coisas aqui que eu falo, a gente fala exegese, eu não quero esse livro não, é um livro teológico. Mas essa parte exegética aqui, ela está escrita de uma maneira simples, para poder você entender. Quando eu olho para o texto original, por exemplo, em algumas partes eu coloco aqui o texto original e faço aqui uma tradução, eu explico por que eu estou analisando dessa forma. Porque tem gente, quando a gente fala, o original, fala, rapaz, eu preciso aprender grego e hebraico para poder ler a Bíblia. Não, não precisa, porque Deus também dirigiu os tradutores. Mas pense bem, nós estamos falando de um livro como a Bíblia, que foi escrito em 1.600 anos, 40 autores diferentes, né? Em pelo menos 3 a 4 regiões diferentes. Nós temos hebraico, grego e nuances do aramaico, que já é um outro idioma. E óbvio, ele foi traduzido para o nosso português. Algumas vezes a tradução ela é muito mais interpretativa do que tradução literal. Então a gente, claro, tendo recurso, a gente vai atrás para descobrir. E é muito bacana. Se você, né, quiser, estar chegando o Natal, quem gosta de ler livro, a gente deveria ler mais, obviamente. Um livro, você pode comprar ele a 30, se comprar os dois, já não compra 30, compra 25, aí fica 51, tá certo? Tem máquina ali também, fica à vontade. Pastor, eu gosto de ler. Eu queria tanto ter um livro para ler, eu gostei desse tema,
mas eu estou desempregado. Eu queria muito comprar seu livro, mas não consigo comprar. Irmão, fica tranquilo. Fala no pé de orelha do obreiro que está ali. Se a tua realidade é essa, você, se estivesse trabalhando, ia me abençoar. Como você não está trabalhando, quem vai te abençoar sou eu. Aí você vai lá e pega um livro, não tem nenhum problema, não precisa pagar nada. Aí ao invés de você me abençoar, eu estou te abençoando, né? E ainda tem uma razão boa desse livro aqui, que você vai me ajudar, que a gente entrou numa missão para comprar nossa casa. E o negócio não é fácil, que a casa também não pode ser muito pequena não, que lá são 6 meninos. Não, eu, Jussara e mais 4 meninos, perdão, são 6 pessoas, né? Se eu falei 6, você se assustou, mas 4 ainda dá para assustar, né, irmão? Mas graças a Deus consegui comprar uma televisão, aí parou em 4, né? E a irmã também, né? Exigiu aí pra gente não, né? Para não poder alisar o cabelo dela, tinha que fazer um mistério, né? Para impedir, né? Eu gosto de dizer, pastor Antes, que eu cortei o cano, mas a torneira ainda funciona, graças a Deus. Né? Minha mulher é bonita, né, irmão? Tá ali, cabelo branco. Cabelo branco, pastor? Quantos anos ela tem? Ela é mais nova que eu. Na fé, é brincadeira. Nós somos 40, os dois. Você olha lá para ela. Jussara tem cabelo, esse cabelo prateado. Aqui no Rio, quando a gente morou uma vez na farmácia, ela estava na farmácia, uma irmã, na época que estava começando a moda de platinar, né? E ela tem esse cabelo desde que ela tinha 11 anos de idade. Aí a mulher chegou para ela e falou assim: mas senhora, o que você passou no seu cabelo? Qual foi a cor? Aí um datinho, sei lá como é que é, vocês perguntam aí. Aí ela falou: não, é natural. Rapaz, a mulher me deu um esculacho, né, Jussara? Quando eu cheguei, ela estava assustada. O que foi? Eu falei: a mulher me deu um esculacho aqui, disse que eu era egoísta, que não compartilhava. Eu falei: rapaz, que mulher abestalhada, mano, né? Mas tá ali, minha delícia, aleluia. Muitos felizes. Nosso primogênito completou 15 anos sexta-feira, irmã. A gente está feliz demais de ver Deus abençoando a nossa geração. E louvado seja Deus. Desejo para a tua casa, tua família, que o Senhor te abençoe também da mesma forma. Os casais aqui que são novinhos. Meu filho, não queira ter cachorro não. Queira, pode ter um cachorro, pode ter 10. Mas queira ter menino, menino é bom demais. Dá um trabalho, mas depois, irmão, é muita alegria para a glória de Deus. E fica tranquilo que se Deus der filho, Ele vai sustentar. Ele vai abrir a porta, Ele vai abençoar. E você, irmão, que tem filhos, o menino pode estar até meio barro, meio tijolo, como a gente fala lá, ele pode estar dando uma luta. O Senhor abençoa a tua família por causa da aliança que Ele tem com você no Calvário. O Senhor não vai deixar nenhum dos teus filhos se perder. Sua casa vai ser abençoada. Sua casa vai ser salva para a glória de Deus. Pode abrir a sua boca para falar com convicção. Jesus ama a minha casa, ama a minha família, ama meus filhos, ama meu casamento, me ama minha mulher, ama minha sogra. Minha sogra, se Jesus ama minha sogra, irmão, ama demais, né? Graças a Deus eu falo assim, a gente ri por causa de sogra. Tem esse mito da sogra, né? Eu sei que tem umas sogras que não são só mito não, são o próprio Satanás. Mas, graças a Deus, a minha sogra não é. Eu falo assim, mas é brincadeira, né? Mas Jesus ama também. Deixa pra lá, Jesus. Toquei numa ferida, os irmãos começaram agora. Eu quero que você abra seu coração e a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7. Texto que todo mundo conhece. Obrigado, meu amigo. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7. Me ajuda, a banda se quiser subir também, já prega comigo. Hoje eu estou meio pentecostipe, hoje eu estou virado no giraia. Vem com força, né? Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo número 7. Texto sagrado da palavra de Deus. Você conhece esse texto de cor e salteado? Que é fácil, né? Até o ímpio conhece, que dirá os crentes. Eu começo e você termina. Combati o bom combate. De novo, combati o bom combate. E guardei a fé. Vamos orar? Deixa a Bíblia aberta, o coração aberto e vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por essa oportunidade de falar com o Senhor nessa noite, de compartilhar a Tua palavra. Eu sou fraco, sou limitado, sou imperfeito. E o Teu povo que está aqui hoje, Jesus, veio aqui porque Te ama e porque quer ouvir a Tua palavra. Nós estamos aqui no encerramento de uma conferência de homens, mas tem famílias, tem homens, mulheres, jovens, adolescentes, todos que desejam ouvir a Tua voz para poder receber uma direção. Talvez alguém aqui está precisando de uma resposta. Senhor, eu também estou precisando de resposta. Eu vou falar, mas eu também quero ouvir. Porque todos nós aqui, Senhor, somos carentes e dependentes do Senhor. Fala conosco. Por misericórdia, Senhor, e amor ao Teu nome. Fala conosco, apesar de mim. Fala, Senhor, através de mim. Na verdade, deixa que a minha voz, Senhor, ela cesse, ela silencie e a Tua voz seja ouvida hoje. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você concorda com essa oração? Diga amém para mim, por favor.
Glória a Deus. Queridos, essa passagem é uma passagem bem conhecida, como já falamos. Paulo está escrevendo a Timóteo, está escrevendo da prisão, o final de Paulo aqui não é um final assim que todo mundo gostaria, apesar de muitas vezes a gente ter ali muita pregação e muitas mensagens que parecem que são triunfalistas mesmo, mas aqui o destino do apóstolo Paulo é do cativeiro, ele vai para o martírio, né? A tradição, que a gente fala que a história para-bíblica, extra-bíblica, diz que o apóstolo Paulo foi apedrejado e em seguida teve sua cabeça decapitada. O que é interessante é que quando você lê esse texto isolado, você pode extrair qualquer tipo de conceito. Mas você não pode interpretar essas 3 pequenas sentenças de Paulo sem conhecer os seus escritos, sem pelo menos consultar aquilo que ele falou. E você também precisa ler o texto anterior e o texto posterior. Eu quero só fazer aqui um apontamento para o versículo 6. A gente leu o 7. No 6, Paulo vai anunciar que está perto de morrer. E ele vai dizer: o tempo da minha partida está próximo. Eu estou sendo oferecido como oblação de sacrifício. Ele, na verdade, está falando aqui de maneira análoga ao que acontecia dentro do templo. Ele ia ser, decapitado. Ele não diz que vai morrer dessa forma, mas ele faz uma referência de que ele vai derramar seu sangue. Ou seja, o cara está escrevendo para o seu filho na fé. Paulo fala pelo menos 4 vezes a Timóteo, nas 2 cartas, que ele é um filho. Paulo ganha Timóteo para Jesus dentro da casa da avó de Timóteo. Isso é uma coisa muito interessante também, né? O nome da avó de Timóteo era Lloyd. Paulo então vai discipular Timóteo e acaba sendo ali meio que um herdeiro ministerial. Timóteo vai ser o pastor da cidade de Éfeso. Timóteo vai ser ali alguém que vai carregar o legado de Paulo. E o verso 7 me parece, e aí claro, é uma análise minha, que parece um resumo da história do apóstolo. E que baita resumo. E que capacidade de fazer um resumo da sua própria vida em uma linha e 3 pequenas sentenças. Se você pegar e escrever as 3 frases que Paulo usa no verso 7, não dá nenhuma linha direito. E eu fico, meu Deus, só o Espírito Santo para iluminar alguém, para inspirar alguém para fazer isso. Agora eu quero trazer uma reflexão e fazer um desafio. Porque, já que a gente está na conferência dos homens, vou fazer aqui uma parte, só falar para os homens, mas serve para todos. Irmãos, o objetivo da nossa vida como homem, o objetivo da nossa vida, sobretudo nós, os pais de família, e os que vão se tornar também, obviamente, não é outra coisa a não ser deixar um legado, amigo. Tem coisa de 2 semanas. Eu fui numa casa, porque era pai de uma membro da igreja, que perdeu o papai dela. Foi bem triste a situação, porque 40 dias antes ela tinha perdido a mãe. A mãe faleceu e o pai faleceu. Só que eles não eram muito novinhos. A mãe tinha, acho que 86 anos e o pai 92 anos. E quando eu cheguei na casa do pai dela, que era uma cidade assim mais do interior, uma cultura lá, que geralmente se faz o velório dentro de casa, né? Ali na garagem, né? Irmãos, eu fiquei impressionado, sabe com o quê? Com uma família inteira chorando. Ele tinha 92 anos, irmão. E ele viveu pra caramba. E tinha neto, com a mão na cabeça assim: ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Meu avô morreu. Eu falei, gente, ele tem 92 anos. Ele não vai viver, ele vai viver mais quanto tempo? Aí quando eu terminei o culto hoje de manhã lá na posse, um irmão veio falar comigo: pastor, meu avô morreu com 114 e minha avó com 108. Eu falei, eu estou com pena da tua mulher, que tu vai viver muito, né? E eu falei, você está com que idade? Eu falei, eu estou com 55. Caramba, tu está na metade ainda, né? E eu fiquei vendo aquilo, voltando ao assunto desse senhor. O que me chamou a atenção é que criança, jovem, adolescente, os adultos, o filho mais velho dele com 67 anos, chorava copiosamente, dizendo, ele não queria, rapaz, que vida maravilhosa, que as pessoas não querem que você morra. Que legado esse cara estava deixando, irmão. Não tem outra coisa para a gente fazer não, a gente tem que passar, e as pessoas têm que pelo menos citar nosso nome. Irmãos, isso aqui é lindo, a gente pensar dessa forma, e é o que Paulo está fazendo aqui, ele está deixando um legado. Agora vamos fazer aqui essa reflexão. O desafio que eu disse que ia fazer é o seguinte: imagine, estou agorando ninguém aí, tá certo? Que você sabe como Paulo que está perto de partir, e você tem uma missão, deixar uma carta escrita para alguém
que você precisa instruir para dar conta da vida depois que você partir. Te faço uma pergunta. Se você tivesse uma linha para resumir a tua vida, o que é que você escreveria? E melhor, se eu acho talvez melhor para alguém pior. O que a pessoa que lesse que você escreveu ia fazer? Qual seria o resultado? Porque o que me parece, Timóteo vai ler isso aqui e vai dizer: preciso fazer a mesma coisa. Preciso seguir o mesmo caminho. Será que o que você vai deixar de legado vai motivar as pessoas a continuarem a jornada que você encerrou? Ou será que as pessoas vão dizer assim: eu quero ser tudo, menos o que ele foi? Isso aqui é complicado, não é? Então, irmão, na verdade a nossa vida é medida pela quantidade de pessoas que vão no nosso velório. Tem gente que foi sepultada, eu estava vendo esses stories. Acho que um coveiro desses que agora tem influenciador para tudo, até coveiro influenciador, irmão. Que negócio doido essa internet. O cara filmando assim um caixão que ele tinha acabado de enterrar. Ele falou: que coisa triste, ninguém da família veio. O cara falando: esse caixão aqui, a funerária veio deixar e não veio um pé de pessoa para enterrar. Viu o contraste? Então aqui é uma coisa interessante para a gente. O que a gente pode aprender com esse texto? Quem está comigo, diga amém. 3 sentenças. Vamos analisar as 3? Vamos olhar para cada sentença dessa e tentar extrair aqui um conhecimento, um aprendizado, para que a gente possa guiar a nossa vida por isso. Porque você não vai morrer amanhã, sei lá, né? Jesus é que sabe de tudo. Mas digamos assim, ninguém aqui vai saber o dia nem a hora, ninguém está sentindo que vai embora. Então você tem tempo para viver? Glória a Deus. Vamos ficar com o legado de Paulo. Quem está comigo aqui, diga amém. Reaja comigo, por favor. A primeira sentença, eu falo, você repete bem forte: combati o bom combate. Glória a Deus. Combati o bom combate. O que o texto está querendo dizer para a gente? Existem 2 palavras aqui. Como eu falei, eu vou usar esse recurso de texto original. A palavra bom é a palavra kalon ou kalos. E a palavra combate é a palavra grega agonizomai, de agonia da gente. O apóstolo Paulo está usando essa palavra e ele podia ser traduzido assim: eu sofri a boa agonia, eu agonizei da maneira certa. Ou ele está dizendo: combati o bom combate. O que esse texto quer falar para a gente? Primeiro, fala sobre o caráter da luta. O caráter da luta, meu brother, é o seguinte: eu me envolvi, ou eu lutei, ou eu gastei as minhas forças, as minhas energias, eu desperdicei o meu emocional, eu investi o meu tempo, eu fui para querelas que valiam a pena pelejar por elas. Você conhece gente que briga por besteira? Que faz questão por pedaços de terra e por dinheiro? A pior luta é aquela que a gente luta por coisa que vale, que tem valor, que tem preço, que tem preço. Vamos fazer essa diferenciação aqui: valor é uma coisa e preço é outra. A pior luta que tem é aquela que a gente faz por aquilo que pode se medir, pelo cascalho, pelo bolso. O apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, eu combati o bom combate. Ele está dizendo: eu investi o meu tempo e meus recursos naquilo que tinha valor, naquilo que valia a pena, que depois que a luta passasse, ninguém ia ficar dizendo assim: esse aí faz questão por qualquer besteira. Esse aí, ele luta, esse aí briga com o pai, com mãe, com os irmãos. Não está nem aí. Vai para a justiça, irmão. Se tem uma coisa que eu aprendi, ainda era novo convertido. Teve uma discussão dentro da igreja. O cara estava dando a aula de escola dominical e um visitante que estava assistindo a aula não concordou pelo ponto de vista teológico que o cara usou anos atrás na igreja que eu fazia parte. Irmão, que guerra. Vou dar uma ideia para você, não escandaliza não. Até xingar a mãe um do outro se xingou dentro do culto. Rapaz, tá vendo? Aí o pastor da igreja estava viajando, que tinha ido participar de um congresso até aqui no Rio, lá em Recife, porque eu sou pernambucano, né? Quando o pastor chegou, irmão, primeira palavra, nunca mais, eu era novo convertido, estou falando coisa de 25 anos atrás. Eu nunca mais me esqueci essa frase. O pastor chegou, pastor Martorelli, e abriu o culto. Ele não deu a parte de Senhor, ele falou assim: olha que coisa interessante. Ele falou: a razão não é mais importante que as pessoas. Irmão, que foi uma flecha no meu coração.
Porque tem gente que faz quizumba com todo mundo porque quer ter razão. Eu quero ter relacionamento, meu brother. Eu quero ter amizade. Porque tem porta que não é anjo que vai abrir para mim, não. Tem porta que não é nem Deus que vai Ele mesmo fazer de maneira milagrosa, não. Tem porta que Deus escolheu colocar a chave na mão de gente. Ah, para de graça, você não entendeu? Não é possível. Irmão, e muitas vezes portas para a nossa vida estão fechadas e a chave está na mão de gente que a gente está fazendo bico para ele. Gente que a gente não quer pedir desculpa. Gente que a gente fala assim, eu não vou com a cara dele. Para de besteira. Tu às vezes tu não vai nem com a tua cara, que dirá da dos outros. Tu acorda mal-humorado, se tu pudesse tu xingava tu mesmo. E tem gente que até faz, que tá meio lelé da cuca. Vai pro espelho e se xinga. Vai, né? Tem gente que tá adoecida, que até o corpo mutila. Minha gente, a gente precisa dar valor a gente, a povo. Vale a pena, irmão, se desculpar. Vale a pena pedir perdão. Porque eu creio, eu posso profetizar. Eu posso mesmo, que é que o pastor gosta de fazer. Eu quero fazer também. Irmão, talvez Deus queira que ainda até dezembro terminar, Ele te apresente alguém, ou você resolva uma pendenga com alguém que vai abrir uma grande porta para você. Combati o bom combate. Combater o bom combate tem a ver com recompensa. Vale a pena a luta? O prêmio é bom? O prêmio é justo? Ele tem valor e não preço? Junta as forças e vai embora. Vai nessa tua força. E deixa eu dizer para você, querido, quando o anjo diz para Gideão, vai nessa tua força. Você já leu o diálogo? Você já leu o diálogo? Porque tem gente aqui sofrendo com autocomiseração. Você sabe o que é autocomiseração? Não é humildade não, é a doença da humildade. Eu sou uma porcaria, eu não valho nada. Ninguém me ama, ninguém me quer. Igual de Dimocó, eu vou morrer. Rapaz, saiba quem você é. Você não pode se exaltar, mas também não pode ficar se cortando. O anjo ouviu de Gideão, eu sou menor na casa do meu pai. A casa do meu pai é a menor. A tribo do meu pai é a menor. Você bateu na casa errada. Você acha que Deus bateu na tua porta de maneira errada? Você acha que Deus errou o teu endereço, minha filha? Você acha que Deus está distraído para saber? Ah, ele errou. Na verdade era a pessoa do lado, não é você. Se Deus te visitou para uma missão, Ele sabe que você vai concluir. Sabe por quê? Porque a força não é tua, é dele. Ele vai te tomar e vai te dar as ferramentas. Vai nessa tua força. Combater o bom combate tem a ver também com saber com quem a gente tem que lutar. Com quem a gente tem que lutar? Ah, vá, para com isso. Isso é texto de discipulado. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados, potestades, poderes dominadores deste mundo tenebroso. Paulo está dizendo, nossa peleja é espiritual, não é carnal. Mas sabe qual é o problema? É que a gente costuma lutar justamente com aquilo que a Bíblia diz, ou com aqueles que a Bíblia diz que a gente não pode lutar. Você já viu isso, pastor Anderson? A Bíblia diz, todo mundo sabe de cor, Efésios 6,12. Mas tu vai ver, não tem ninguém com síndrome do pânico, ataque de ansiedade, problemas emocionais, porque está lutando contra o diabo. É sempre contra os outros. A gente está adoecido, não é porque a gente está na peleja espiritual, não. É porque a gente está na peleja errada. A gente está lutando contra a gente. Vou dar uma ideia para você. Tu comprou aquele carrão bonito que tu quis. Novinho. Tu vem para a igreja para se amostrar com ele. Se arruma. Se prepara com a família. Aí tu sai de casa no domingo. Aí aqui mesmo domingo não tem jeito. O trânsito do Rio de Janeiro não dá trégua. Aí tu tá vindo tranquilo, com louvor no carro. Aí parece que abre um buraco assim do abismo e sai aquele carro com fogo atrás.
Parece que o Satanás botou aquele endemoniado ali para naquele dia ali te dar aquela cortada, jogar o carro acima de você. Aí o que é que tu faz? Esquece que tá indo para a igreja, esquece que tu tá vindo agradecer a Deus pela bênção que Ele te deu. Aí tu engata a marcha mais de força, corre atrás e fica aquela perseguição. Emparelha um carro com o outro, aí tu abre o vidro, bota o dedo para fora e fala: Deus abençoe a tua mãe. Não é assim? Eu faço assim. Não é? É nada, né, pastor? Antes fica com aquela raiva. Aí sabe o que acontece? O cara entra na direita, tu pegou a esquerda para ir para a igreja, não anotou a placa, não sabe quem é, chegou aqui na igreja até rindo do assunto. Nem aí, ó. Não vai precisar pagar psicólogo para terapia, não vai ficar com mágoa no coração. Mas aí acontece às vezes o diferente, sabe o quê? Nada disso acontece. Tu chega na igreja de boa, aí o irmão que sempre te cumprimenta não te dá a paz do Senhor. Virou a cara para você. 10 anos de mágoa. Pede para sair do departamento que ele está, que tu estava, porque ele está também. Tu sentava na mesma fileira que ele, agora não senta mais. Não fala mais com a pessoa. Que vida louca é essa que a gente está vivendo? E parece que eu falei com alguém aí. Não balança a cabeça não, que está feio. Não olha para o lado. Irmãos, a gente precisa saber contra quem a gente tem que lutar, para a gente poder usar as armas certas. Irmãos, olha o arsenal do diabo. Olha o arsenal do diabo: vingança, rancor, ódio, desprezo, engano, mentira, indiferença, orgulho, humilhação, grosseria, altivez, ganância. Tudo isso o diabo abre para você ver. A tua luta é contra ele, e aí você vai e fica usando as ferramentas dele. Tu acha que tu vai vencer? Ele manipula pessoas sim, irmão. Se a Bíblia diz em Efésios 4, não deis lugar ao diabo, ela não está falando para o ímpio não, está falando para o crente. Sabe por que a Bíblia fala não deis lugar ao diabo para o crente? Porque quando Jesus te libertou e entrou na tua vida, Ele limpou a casa inteira. Ele manietou o valente, Ele amarrou e botou para fora. Fez um banho de loja na casa, te deu uma vida nova. Se você der lugar, o diabo vem e ocupa. Então, ao invés de usar essas armas, meu filho, tu tem que lembrar do que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, verso 10 da segunda carta. Ele vai dizer: porque a nossa luta não é carnal, mas ela é poderosa em Deus, a nossa peleja. E essas armas espirituais, ele vai dizer: as nossas lutas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Sabe o que é fortaleza? É todo um sistema de defesa e ataque. Fortaleza, ele não está falando que as armas espirituais é para vencer um demônio, não. É para vencer fortaleza. O apóstolo Paulo está dizendo: uma arma espiritual que você usar da parte de Deus vence fortaleza. O capeta pode vir preparado com tudo que é arma e estratégia, mas se tu usar o perdão, que é uma só, cai a fortaleza inteira. Se tu usar a verdade, a fortaleza inteira cai. A justiça, a fortaleza inteira cai. A misericórdia, a fortaleza inteira cai. A brandura, a fortaleza inteira cai. Eu vejo fortaleza espiritual da maldade caindo por terra. Alguém, por favor, me dê uma ajuda aí, faça um barulho de vitória, porque o Senhor vai nos dar vitória. Aleluia. Isso é só a primeira sentença. Já dá pra gente fazer aqui pelo menos uns 15 anos de jornada, só lembrando que Paulo falou: combati o bom combate. Mas tem a segunda. Eu falo, você repete bem forte: acabei a carreira. Tá vendo? Sabe que eu estou esbaforido assim? Porque eu só participo de concurso de churrasco. É só churrasco da vitória. A caminhada não é nem a caminhada. Que vergonha, Jesus, misericórdia. Acabei a carreira. Irmão, quando eu escuto isso, dá uma sensação de dever cumprido, meu. Paulo está dizendo: se eu morrer agora, não tem mais nada para fazer. E você sabe que isso aqui é congruente com o discurso de Paulo? Porque aos Filipenses ele vai dizer assim: se eu morrer é lucro, se eu viver, eu vivo para Cristo. Ou seja, o tempo para mim, qualquer um que der está certo. Ele vai dizer: olha, enquanto eu estiver vivo, eu vou ganhar gente para Jesus.
Mas se eu morrer agora, eu já ganhei muita gente para Jesus. Paulo está dizendo, não importa se eu vou viver ou se eu vou morrer. Eu tenho aproveitado o meu tempo. É por Ele e para Ele que eu tenho gastado a minha vida, como a gente canta. Paulo fala isso, mas só não fala da boca para fora. Quando ele diz a Timóteo, eu acabei a carreira, Timóteo, ele está dizendo, não estou levando débitos para o caixão. Eles acham que vão me matar e vão parar a obra, mas a minha missão foi cumprida. Só que tem um detalhe, irmão. Missão cumprida de Paulo não é uma missão que ele descansa. Ele não bota o pé para cima e falou, ó, não tenho mais nada para fazer. Enquanto ele está vivo, tome Jesus na veia. Enquanto ele está vivo, os soldados que estão lá, eles vão dizer, as minhas cadeias dão testemunho até para os soldados que estão aqui. Os caras estão olhando e falam assim, não é possível. Tem um testemunho, depois você lê o livro dos mártires. Eu amo esse testemunho. Um cara morreu com 86 anos, o nome dele era Policarpo, discípulo do apóstolo João. A morte de Policarpo foi terrível. Ele foi queimado numa fogueira. Só que quando ele foi para ser martirizado, o procônsul chamado Filipe, conta a história, mandou os soldados ir buscarem ele. Ele estava na casa dele. Ele estava na casa. E quando os soldados chegaram, ele falou assim, deixa eu orar. Daqui a pouco terminar de orar, eu vou falar. Ele subiu para o andar de cima e orou 2 horas, os caras esperando. E não teve guerra. Quando ele chegou na frente do procônsul, o procônsul falou, você sabe que eu tenho poder para te livrar, é só você negar Jesus. Ele falou, eu servi a esse Jesus 86 anos da minha vida, ele nunca me decepcionou, não é agora que eu vou decepcionar ele. Fica tu sabendo que eu posso morrer hoje, mas eu não vou contrariar o meu Deus. Joga ele na fogueira. Ele começou a ser torrado na fogueira. Sabe o que é interessante? É que enquanto ele queimava, não sentia um cheiro de carne queimada. Diz a história que sentia um cheiro de rosas. O teu sacrifício para Deus é agradável. Vale a pena. Vale a pena. Cumpra a missão que Deus te deu. Completei a carreira. Eu não sei se eu estou falando para alguém aqui que tem um monte de projeto inconcluso. E não é fácil. Quando você recebe uma autorização de Deus para fazer uma obra, para executar um projeto pessoal. Que eu estou falando só de corre da igreja, não. Estou falando de realizações pessoais, que tem realizações pessoais que Deus tem prazer em te ajudar a realizar. Tem mais ou menos uns 15 dias, 15 ou menos, amor, que eu concluí um mestrado, meu irmão. Eu tinha cabelo até aqui, ó. Já perdi. O camarada falou, onde o senhor perdeu não nasce mais. Que eu fui na loja. Lá no troço, lá nos cabos. Que agora a gente bota, meu irmão, pelo amor de Deus, eu me lembrei agora de um negócio. Irmão, quando eu era mais novo, a gente ia num barbeiro, pagava 5 conto pro cara cortar nosso cabelo. Eu fui no barbeiro, o cara me cobrou 80 conto. Que miséria é essa, mano? Tá doido, de cabelo de homem. Misericórdia, né? Terminei um mestrado. Você sabe quantas vezes eu quis desistir? Que negócio doido. É pesado, é verdade. Eu falava para a Jussara. E aí como a gente é procrastinador, miséria que a gente é procrastinador, deixa as coisas para depois. Não tem ninguém aqui em Vila dos Teles que é procrastinador, não. Todo mundo aqui faz as coisas planejadas, executa na hora, né? Teus projetos estão todos em dia, né, irmão? Amém? Não minta, não. Não minta, não. Eu comecei a abrir projetos já conclusos, dissertações já terminadas. E eu tenho outro defeito, que é aquele defeito de ser muito exigente, de querer fazer as coisas tudo na minúcia. E eu aperreado porque eu olhava e dizia, não concordo, não está errado, isso aqui tem pouco, não está bem feito. Aí eu fui abrir um projeto de outra pessoa. Minha esposa e meus filhos viram. Meus filhos viram que os menorzinhos vieram para parte de mim, pastor, disseram assim, chora não, papai. Eu comecei a chorar na sala de casa, irmão. Eu falei, meu Deus, eu não acredito, eu estou levando uma surra aqui. E o camarada foi aprovado com esse trabalho. Um negócio assim com 10% da quantidade de referência bibliográfica do trabalho que eu estava trabalhando. Eu falei, não é possível, amor, olha para isso aqui, como é possível? A Jussara está vendo, vai, fica tranquilo, meu filho, você vai conseguir e vai dar certo. Mas não é fácil. Você vai fazer qualquer obra, irmão. Você vai ser desafiado a parar no meio do caminho. Vou te dar uma receita de bolo. Vou dar uma de coach agora. 3 passos para tudo que você começar, você terminar.
Diga amém. Depois vou vender meu curso, tá amarrado. Irmãos, a Bíblia nos ensina 3 etapas. Primeira etapa, peça confirmação a Deus. Tu não deu nem glória, eu vou pagar 10 pessoas para dar um glória pelo menos. Sabe por que a gente não deu glória? Porque a gente está querendo coisas mirabolantes, mas a Bíblia nos deixa coisas simples. O apóstolo João vai dizer, porque os mandamentos do Senhor não são pesados. Tu fica procurando cabelo em ovo e em sapo. Fica atrás desses abestalhados de internet que fica aí botando essas fórmulas, né, que são mirabolantes. É simples. Pede confirmação, meu filho. Tu tem o Espírito Santo. Tu quer fazer alguma coisa, tu tem um sonho. Olha Provérbios 16, verso 1. Olha o que Provérbios 16 diz assim: o coração do homem pode fazer planos. Eu não leio esse texto como permissão, não, eu leio como capacidade. O texto está dizendo, o coração do homem pode fazer planos. Ou seja, o coração do homem foi feito por Deus para sonhar. Você foi feito por Deus para planejar. Sabe por quê? Porque tudo que você faz e dá certo é glória para Deus. Tudo que você faz e dá certo é glória para Deus. Tua família dá certo, glória para Deus. Teu emprego é abençoado, glória para Deus. Tu construiu mais um cômodo na tua casa, glória para Deus. Mas aí o texto continua, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Sabe o que eu tenho visto? É os crentes na tentativa e no erro. Ou seja, ele não faz os planos primeiro. Ele vai para qualquer lugar fazer qualquer coisa e depois ele pede para Deus confirmar. Aí sabe o que a gente tem descoberto? Eu não estou dizendo que eu sou o mais experiente de todos não. Eu estou há 15 anos só como pastor. Mas é 15 anos atendendo gente de manhã, de tarde e de noite no gabinete. Sabe o que eu tenho visto, irmão? É que de cada 10 crentes, 7 não oram para fazer nada. Eles vão fazendo. Aí por isso que na igreja está cheio de gente que tem 1, 2, 3, 4 faculdades terminadas no primeiro período, depois de 1 ano, 3 anos. Estava falando um dia desse com a menina, começou a fazer odontologia, que tem gente que dá o rim pela odontologia em faculdade federal. Ela começou a fazer 1 ano, deixou. Como a gente é pastor, não pode xingar, mas eu queria dizer, que bicha bestalhada. Tô mentindo, minha filha. Termina esse troço. Ai, eu não gostei. Não gostou não, tu não orou. Tu começou a andar e começou a dizer assim, vem Deus, me acompanha. Não, deixa Deus passar na frente e tu vai atrás. Ora! Porque tem crente que ora só 5 minutos antes de dormir. É igual o pastor Josué Gonçalves, uma vez eu vi ele dizendo, não sei se é dele não, porque ele gosta de copiar muita gente, mas eu ouvi dele. Ele disse assim, crente que ora 5 minutos antes de dormir é igual aquele moleque que antigamente brincava na rua e na hora de voltar para casa saía na porta da casa dos outros, batendo na porta e correndo. Você já fez isso? Quem já fez isso? Não minta não. Eu já fiz. Toca lá no troço, na campainha, ou bate na porta, ou onde casa aí? Vaza, a pessoa abre a porta, o canto mais limpo do mundo. Crente ora 5 minutos antes de dormir, ele bate na porta do céu, quando o céu vem atender, ele já dormiu. Ou então ele não ora, ele oh meu Deus, abençoa meus pecados. Oh Jesus, tem misericórdia do diabo. Irmão, ele já não ora mais nada, ele não tem tempo para dar a Deus. E aí vive uma vida de sorte e de azar. Vive, desculpa, viu? Apostando na Mega Sena. Tu podia ser rico e milionário se tu orasse mais. Se tu dobrasse mais o teu joelho, o teu negócio podia ser mais próspero. Se tu resolvesse perguntar para Deus se Ele aprova ou não esses relacionamentos, tu ia ser muito mais bem sucedido. Se você quer começar qualquer coisa para dar certo, primeiro pergunte para Deus. Pergunta para Deus. Ano passado eu fui a primeira vez nos Estados Unidos. Comecei a conversar com um monte de gente, de crente, porque a gente que é pastor vai nos Estados Unidos, quer ir para a igreja, né? Fui nas igrejas. Quando trocou o governo, que começou esse negócio de expulsar os imigrantes e tal, você imagina o tanto de gente desesperada. Sabe por quê? Porque estão tudo lá fugindo sem direção de Deus. Quem anda sem direção de Deus anda igual bandido. Ah, eu vou falar. Quem vive em lugares que Deus não deixou você ir, ou não te autorizou a sair de onde você estava, vive com medo de qualquer intempérie, porque sabe que se acontecer a casa cai. Crê
Crente que anda sem direção. Sabe por que anda assim? Porque o Espírito Santo está aqui. Eu acho incrível crentes andando fora da direção de Deus, porque Deus está dentro dele. Para onde ele vai, Deus está com ele. Ele está fora da direção, mas Deus está ali, dentro dele, testemunhando a besteira que ele está fazendo. Por isso que ele anda com medo, se escondendo. Ai, o ICE, que lá é o ICE, né? Que é a polícia da imigração. Ai, lá vem o ICE. Aí começou a perseguição. Eu estava lá, final do ano, as igrejas tudo vazia, porque está tudo ilegal. Saíram do Brasil para se esconder dos problemas aqui. Crentes. Estou falando dos ímpios não. Ai, Jesus, eu queria falar só coisa boa para você ficar sorrindo e comprar meu livro no final do culto. Mas o que eu posso fazer se Deus dá direção para falar isso? Crente que anda sem direção de Deus anda se escondendo dos problemas. Mas se tu anda na direção de Deus, tu está passando no vale da sombra da morte, de cabeça erguida e marchando. O Senhor está comigo. Eu estou no alto, eu estou no baixo. Eu estou na crise, eu estou na bonança. Deus está comigo, Ele está comigo. Eu não temerei o mal, porque Deus está comigo. Então ora. Então jejua. Eu não posso jejuar porque eu tenho gastrite. Morra de gastrite, mas jejue. Aí que me dá uma queimação, problema seu. Fique com queimação, mas jejue. Crente tem que jejuar. Vamos parar de ficar aceitando as desculpas. Eu me lembro um dia que eu estava de 24 horas de jejum lá na igreja, fazendo uma oração com a igreja. Os motivos de oração no telão, a cada uma hora uma família orando. Eu 24 horas na igreja, em jejum. Peguei uma crise. Eu sei o que é que o Bolsonaro está vivendo agora do soluço. Porque eu tive uma crise de gastrite. E a queimação foi tão grande, se tem alguém da área de saúde, sabe? O líquido, né, o troço lá do estômago, inflamou o meu diafragma. Eu fiquei 3 dias de soluço. Eu tinha 8 soluços a cada 30 segundos. Eu chorava, irmão. Eu dava murro na barriga, tá minha esposa aqui. Eu bebi 6 litros de água de coco gelada. Porque a queimação, em meia hora, cada garrafa de 1,5 litro. Achando que ia acalmar. Aí o médico falou: tu podia até morrer fazendo isso. Aí o pastor que me auxiliava: vai para casa, pastor. Pastor, o senhor tem que se alimentar. Eu falei: eu morro, mas eu não dou esse gosto pro diabo. Eu morro, mas não dou esse gosto pro diabo, porque eu sei. O problema da minha gastrite é culpa minha. Agora eu preciso de Deus dando direção para essa igreja. Eu preciso de Deus dando direção para minha casa e meus filhos. Irmão, pelo amor de Deus, não estou pagando uma de santo não. Mas eu estou dizendo para você: para de dar essas desculpas. A gente fica dando desculpa para falar com Deus. Deus quer te dar direção. Deus quer te dar instrução. Deus sabe os caminhos. Deus sabe as direções. Deus conhece as passagens secretas. Se Deus não conhecesse, meu filho, Ele não dirigia Israel. Ele não dirigia Israel até a cara do Mar Vermelho. Pode até parecer que o caminho que Deus está te levando é caminho de derrota, mas se é Deus que está te levando, tem proteção, tem coluna de nuvem, tem coluna de fogo. E se tem mar, Ele abre. E se não tem água, a água sai da rocha. Caminho com Deus pode até parecer difícil, mas é caminho de milagre. Pede direção a Deus. Deus vai falar contigo. Deus pode dar 3 respostas. Eu falei? São 3 passos. No primeiro, Deus pode te dar 3 respostas. A primeira, Deus pode dizer: não. Igual o pai. O filho vai pedir uma coisa, não dá. Não. Tu estava dando glória agora? E eu vou dizer uma coisa: se tem uma coisa que muito crente está precisando ouvir hoje em dia, é não de Deus.
Só que tem um detalhe. Sabe por que muita gente se frustra com o não de Deus? Que não lê a Bíblia. Porque se lesse a Bíblia, nem se arriscava a pedir algumas coisas para Deus, porque o não já está aqui. Tem gente que quer experiências místicas. Tá. Tem alguns crentes que eu torço até para Deus tomar uns profetas. Aqueles profetas espalhafatosos. Foi o crente. Esperando Deus falar alguma coisa que massageie o coração dele. O profeta termina. Blá, 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 blá. Não. Não é de Deus, não é você que está longe. O não de Deus livra a gente de um monte de enrascada. O não de Deus livra muita mulher de apanhar. O não de Deus livra muito moço de ter que usar colete da cabeça tão pesada. O não de Deus livra muito empresário do fracasso e da falência. Mas a gente não quer ouvir, né? Deus pode dizer não. Eu sou pai. E eu aprendi como pai, como Deus trata comigo como filho. Porque tem coisas que é o segundo tipo de resposta que Deus pode dar. Deus pode te dizer não. E a maioria dos nãos de Deus estão na Bíblia. Mas Deus pode dizer para você: agora não. Sabe o que é agora não? Meu filho ou criança pequena vê a geladeira com sorvete e vê o prato de feijão. Se ele vê o sorvete, ele vai querer o feijão? Eu quero sorvete. Aí a gente diz: agora não. Eu não quero que meu filho tome sorvete. Claro que não, eu quero que eu comprei para ele. Mas eu quero que ele coma o feijão primeiro. Porque tem coisas que não é para agora. Não dá para clamar agora. E tem crente que precisa ouvir o de Deus, o agora não, e está resistindo. Aí sabe o que acontece, meu filho? Aí você vive igual que a minha mãe falava. Eu acho que a maioria das mães está no dicionário de toda mãe. Toda a fabricação das mães, Deus bota esses dicionários. Minha mãe dizia: o apressado come cru e quente. Come cru e quente. Não, agora não. E eu prefiro ouvir os agora não de Deus. Mas é mais difícil a gente ouvir o agora não do que o não, por causa dessa ansiedade da gente querer as coisas atrasadas. Irmãos, olha a palavra de Esaú para Jacó: do que me serve agora essa primogenitura? Meu filho, tem algumas coisas que Deus te deu que não é para agora. Mas se tu trocar por prato de lentilha, tu tá lascado nas comanai. Meu filho, tem coisas que se eu abrir mão agora, se eu comer agora, eu perco para o resto da vida. Tem coisas que a precipitação põe fim para sempre. Agora não. Espera. Espera. Tem coisas que Deus está dizendo: desse jeito não. Né? A gente não faz isso com criança. A criança começa a querer escolher a roupa. E essa roupa está meio esquisita. Troca uma peça ou outra. Aí, moça, Deus está dizendo assim: eu quero te ver com uma família bonita, você com filho, bem casada, mulher honrada e tal. Mas esse mequetrefe aí, não. Mas ele é tão bonitinho, não. Troca, eu quero que você case, mas com ele não. Ela é bonita, mas é ordinária. Não é? Não. Tem coisas que Deus, não é um não de Deus, é que Deus está dizendo: desse jeito não, meu filho. Essa forma não, é dessa maneira aqui, ajusta. Irmão, o jeito de Deus é sempre melhor. O jeito de Deus, quem nunca chegou para compreender a compreensão? Eu compreendia. Quando eu aparecia com a menininha em casa, minha mãe falava assim: aquele jeitão de sogra. Irmão, minha mãe nunca errou no raio-x. E não era profeta não, ela era do mundo. Fumava umas 2 carteiras de cigarro. Ela olhava assim e fazia aquela cara de nojo. E dava errado. Mas quando olhou para a patroa ali, ela só disse assim: eu só não quero problema. Porque eu brinquei, minha esposa é um pouquinho mais velha do que eu. Coisa de 3, 4 anos. Besteira, nada demais. Sobretudo na época que a gente começou a namorar, que ela tinha 20, eu tinha 16. Minha mãe: só não me traga problema. Mas não reclamou, não fez cara de nojo, não olhou para a Jussara e falou assim. Porque se olhasse não dava certo. Como não olhou, meu filho, hoje, pergunta para ela se ela teve algum problema com Dona Norma. E Dona Norma é carne
de pescoço quando quer ser, viu, meu santo? Dona Norma é brava, uma baixinha desse, já só o tamanho da minha mãe, já dá para perceber que ela não é fácil. É ó, não é? Agora não, mas Deus pode dizer, fala que você está com gosto. Se Deus diz não, Deus diz agora não, Deus também pode dizer. São 3 respostas, qual é a terceira? Tu quis falar assim com mais vontade. Deus pode dizer? Deus pode dizer? Deixa eu te falar, quando Deus diz sim, não tem um cheque assinado não. Tem o tesouro do céu à disposição para bancar o projeto. Você não precisa se preocupar, só precisa perseverar. Não significa que quando Deus diz sim, está tudo certo. Deus autorizou o projeto da reparação dos muros, mas tinha Sambalate, Tobias, tinha outros lá, tinha Meseque, tinha um monte de inimigo, tinha gente mentindo, tinha gente difamando e tinha gente até conseguindo momentaneamente travar os recursos. Mas quando Deus diz sim, Ele não precisa de dinheiro na conta. Quando Deus diz sim, Ele não precisa de nada favorável, nem o clima, nem o terreno. Quando Deus diz sim, a folha nasce no deserto. Quando Deus diz sim, a água brota da rocha. Deus disse sim. Por que tu desistiu do projeto? E eu vim como um profeta para dizer para a gente que jogou fora, que abriu mão do projeto que Deus disse sim. Se você se arrepender e voltar ao mesmo projeto, Deus vai continuar, porque a palavra de Deus não é jogada fora. Quando Deus diz sim, meu filho, Ele vai com você até o final. Quando Deus diz sim, Ele já sabe o que está pronto. Catuca alguém que está perto de você, que você sabe que está com um projeto que Deus disse sim, e fala aí, tá vendo que Deus está falando contigo? Tu tá vendo que tu tá desesperado à toa? Tu tá vendo que tu tá desesperado à toa? Irmãos, eu tenho que contar esse testemunho. Quando eu terminei minha apresentação, os 3 avaliadores, a minha orientadora e os 2 professores, o de fora da faculdade, eu ouvi ontem um amigo que foi avaliado pelo mesmo professor, falou: rapaz, aquele professor é exigente, ele passou 4 minutos elogiando e 40 esculhambando. Minha mulher viu. Ele passou 1 hora falando bem do meu projeto e uns 2 minutos mandando eu corrigir um negócio de um parágrafo. O outro elogiou pra caramba a quantidade de citações que eu estava colocando. E quando a professora pegou a palavra para dizer que eu estava aprovado, ela falou: vou levar teu projeto como modelo da faculdade lá para o órgão do governo que regula. Irmão do céu, eu chorei, perdi um monte de cabelo. Mas quando Deus diz sim, vai chegar o final e você vai ter gosto, aleluia, vai desfrutar. O diabo vai pelejar até chegar no final, meu filho. A festa é só com os teus convidados. Ai, meu Deus, peguei. No final não vai ter inimigo na festa. No final não vai ter adversário na festa para atrapalhar a celebração. No final é só celebração. No final é glória para Deus. Vai! Levanta do teu lugar dando glória se você já se vê lá no final. Levanta do teu lugar dizendo: Jesus, obrigado! Mas pastor, você só falou de 2 partes, tem a terceira, guardei a fé. Tem mesmo. Guardei a fé. Irmão, tem coisa que você guarda, tem coisa que você joga fora. Teu marido, irmão, amanhã vai comprar para tu uma caixa com 50 Ferrero Rocher. Ui. Mas eu duvido que tu vai comer a embalagem. Ai, que bombom maravilhoso. Com plástico e tudo. Você abre. Você pega só o que é... Irmão, até o que é bom tem coisa pra gente desfazer. Uma blusa top daquela, um perfumão daquele caro. Tu tira a caixa, usa o perfume, quando acaba tu guarda o frasco. Só se tu for doido. Joga fora, meu filho. Foi bom. Tem coisa pra gente jogar fora, mas tem coisa pra gente guardar. O cartãozinho com a declaração de amor. Minha linda, minha esposa guarda os cartõezinhos que eu dava a ela
no namoro, está lá. Tem coisa que a gente guarda, e Paulo está dizendo: dos combates, das pelejas, tudo ficou para trás, menos uma coisa: a fé. Eu guardei a fé porque a fé sempre me guardou. Eu estava refletindo quando fazia essa mensagem. Tem um ímpio aí, o cara que gosta de uns tambor, cantor famoso da MPB. O ímpio é igual a burra de Balaão. Muitas vezes, na própria graça comum, na ignorância, ele fala coisas que a gente devia ter de cor. Aí o cara escreveu uma música: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Aí a gente escuta, entra por um ouvido e sai pelo outro, mas a boca do ímpio está falando uma verdade que as escrituras falam para a gente, ó. Quem que anda pela fé que anda errado? Quem que anda pela fé que dá com a cara na porta? Meu filho, a fé não precisa de solo. A fé é quem promove o próprio terreno para tu andar. Com fé a gente anda sobre as águas. Irmão, eu tinha uma amiga que falou assim: pela fé, eu não quero saber qual é o método que eu vou atravessar o mar. Porque um andou no meio com o mar seco, o outro andou por cima das águas, e o outro, Deus mandou um peixe gabuquear ele e levar ele até o lugar. Eu não quero saber se o mar vai abrir, se eu vou andar por cima ou se um peixe vai me levar. Pela fé eu chego no lugar que Deus quer que eu chegue. Aleluia. A fé é o acesso ao mundo de Deus. A fé é o pré-requisito para relacionamento com Deus. A fé em ação, ela não é pensamento positivo, é a certeza das coisas que não se vê, é a firme convicção daquilo que se espera. A fé nos liga à eficácia da palavra. O autor aos Hebreus vai dizer, no capítulo 4, verso 2 da carta aos Hebreus, fazendo referência ao povo de Israel, porque a palavra da pregação foi pregada a eles como também a nós, mas a palavra da pregação em alguns não teve efeito algum, porque não foi embrulhada com a fé. Eu estou aqui pregando há 50 minutos e tu pode não viver nada se tu não usar a fé para embrulhar e amanhã viver. Tu ouviu aqui que se tu buscar a Deus, Deus te dá a direção, mas se tu não usar a tua fé para passar essa madrugada e dormir, ao invés das 8 horas, dormir só 3, e às 8 às 5 passar buscando a Deus a direção que tu precisa para amanhã de manhã, tu não vai viver nada. Se tu não pegar a fé, crer e praticar, igual um pastor antigo falava: ou tu crê e pega, ou duvida e larga. Se tu não usar a fé, tua vida não muda. Se tu não usar a tua fé, nada dá certo. Se tu não usar essa fé agora para tu ter um relacionamento com Deus, tu pode morrer e ir para o inferno. Eu não estou agorando ninguém, eu estou falando que é a verdade da palavra. Sabe o que é que eu acredito, amigo? É que nem eu e nem você estamos aqui nessa igreja hoje à toa e por acaso. Não existe acaso com Deus, existe propósito. Eu não te conheço, tu não me conhece, mas Deus me conhece e te conhece. E tenho certeza que muito do que foi falado aqui, Deus falou contigo no teu particular. E tu imagina que eu sabia da tua vida? Sabia nada, velho. Porque esse é o mistério da graça de Deus. Ele pega a palavra pregada, que é a palavra revelada, e vai ao teu coração e comunica a vontade dele para você. Aí a pergunta é: o que você vai fazer com isso?